Gente, hoje a gente está dando continuidade à nossa série. E agora, Jesus? E agora, Jesus, qual é o próximo passo? E agora, Jesus, o que é que nós fazemos? Qual é o passo da nossa jornada? Nos domingos anteriores, no domingo anterior, na verdade, nós começamos a série falando que quando a gente chega na nossa jornada com esse questionamento, e nós perguntamos, e agora, Jesus, qual é o próximo passo? Nós falamos sobre o primeiro passo, e o primeiro passo é seguir Jesus. O primeiro passo, Jesus diz, quando a gente pergunta, e agora, Jesus, qual é o próximo passo? Ele fala, vem e me segue. Vem e me segue. Nós vamos seguir Jesus para quê? Nós falamos aqui no domingo passado, que nós seguimos Jesus para nos relacionarmos com Ele. Ele nos chama primeiro para estarmos com Ele, para andarmos com Ele, para estarmos na presença dEle. E quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós desfrutamos da presença de Jesus, aí nós vamos aprender através da vida dEle, nós vamos aprender através dos ensinamentos dEle, nós vamos aprender através da mensagem de vida dEle, e depois disso nós vamos ter uma referência para as nossas vidas. Todos nós precisamos de uma referência, todos nós necessitamos de uma referência para a nossa vida, e a nossa referência será Jesus Cristo. E aí hoje nós queremos falar sobre outro passo que nós precisamos dar. E agora, Jesus, qual é o próximo passo? Eu entendi sobre o primeiro passo, seguir Jesus, agora qual é o próximo passo? Quando você segue Jesus, você anda com Jesus, você aprende de Jesus, você tem Jesus como referência, você vai passar a obedecer Jesus. Então, nosso próximo passo é obedecer Jesus. João 14,15. Abre a tua Bíblia aí em João 14,15. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se nós amamos a Deus, se nós amamos tanto a Deus e dizemos e abrimos a nossa boca, ah Deus eu te amo, ah Jesus eu te amo tanto, ah Deus como eu te amo, nós vamos viver uma vida de obediência a Deus, que não é sobre o nosso discurso, é sobre as nossas atitudes. Que os nossos discursos podem falar alto, mas as nossas atitudes sempre falarão muito mais alto. De nada adianta a gente dizer, ah, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas não obedecer a palavra de Deus. Nada adianta dizer, ah, eu amo Jesus, mas não obedecer a palavra e aos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele veio para estabelecer um novo padrão. Jesus, ele veio para estabelecer um padrão diferente do padrão dessa sociedade. Deixa eu te falar uma coisa, você não vive pelo padrão dessa sociedade, você não vive pelo padrão dessa cidade, você não vive pelo padrão da sua família, você não vive pelo padrão de um governo. Eu e você, nós vivemos pelo padrão do reino de Deus, pelo padrão do reino de Deus. O reino de Deus, Jesus, Deus, Ele é o nosso padrão. Por isso que ele fala em Romanos 12:2, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem ao padrão dessa cidade, não se amoldem ao padrão dessas pessoas, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, gente, quando nós falamos sobre esse texto, quem aqui quer experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem aqui? Nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos isso para todas as áreas da nossa vida. Queremos experimentar e comprovar dessa vontade. Mas nós precisamos entender que para experimentar é necessário obedecer. Para experimentarmos, é necessário obedecermos.
Porque nós só vamos experimentar quando nós seguirmos a vontade dEle, quando nós seguirmos o direcionamento dEle, aquilo que Deus diz, aquilo que Ele renova a nossa mente. E quando Ele renova a nossa mente, Ele renova as nossas atitudes. A nossa atitude vai ser diferente, o nosso falar vai ser diferente, o nosso andar vai ser diferente. E aí nós vamos experimentar e comprovar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentar, nós precisamos obedecer. É necessário obedecer. Não tem como experimentar sem obedecer. Muito mais importante, e quando a gente fala aqui, falando sobre essa questão de obedecer, gente, não é uma questão, não é um peso. Obedecer, coisa, meu Deus do céu, eu vou ter que obedecer a Deus. E obedecer a Deus é um privilégio. É algo que traz alegria para a minha vida e para a tua vida, sabe por quê? Porque nós não estamos obedecendo a qualquer um, nós não estamos obedecendo a qualquer pessoa, nós estamos obedecendo àquele que Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Ele sabe os planos que Ele tem para mim e para você. Jeremias 29:11, Ele diz para mim e para você: pois eu bem sei os planos que eu tenho para você, assim diz o Senhor, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano, planos de te dar esperança e um futuro. Deus, Ele tem planos para a minha vida e para a tua vida. Desde antes do ventre da minha mãe e da tua mãe, Ele já tinha me escolhido e te escolhido, e Ele já tinha dito: eu tenho planos para a tua vida. Agora nós precisamos obedecer para experimentar desses planos. Muito mais importante do que entender o processo pelo qual nós estamos passando, nós precisamos obedecer ao que Ele fala. Amém. Gente, muitas vezes a gente perde tanto tempo tentando entender, quando nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para obedecer. Não, eu quero entender, eu quero compreender tudo. Meu amigo, você não vai entender tudo. Você não vai compreender tudo, mas você foi chamado para obedecer em tudo a voz de Deus. Deus falou, você vai obedecer. Deus falou, você vai obedecer. Pensa aí na tua vida, eu não sei você, mas tem coisas lá atrás, há anos na minha jornada, que eu obedeci, e quando eu obedeci eu não entendia, eu não tinha dimensão do que ia acontecer. Eu não tinha noção do que aconteceria. Eu não tinha todas as coisas bem explicadas para mim. Mas eu simplesmente obedeci à voz de Deus. E aí hoje, eu estou aqui olhando e falando: aquilo que eu obedeci lá atrás, hoje faz sentido, por causa disso, disso, disso e disso. Mas quando você obedecer, depois na frente você vai entender e vai fazer sentido para você. Mas até se não fizer, lembre-se disso, você não foi chamado para entender e compreender tudo, mas você foi chamado para obedecer em tudo a voz de Deus. Então quando a gente fala sobre obedecer, vamos entender mais sobre essa obediência. Vamos entender mais sobre o que é obedecer. A palavra obedecer significa submeter-se à vontade de, ou então estar sobre o comando de. Quando eu obedeço a alguém, eu me submeto à vontade daquele alguém. Quando eu obedeço a alguém, eu estou sobre o comando, sobre as orientações, sobre o direcionamento daquele alguém. Mas nós não estamos falando de obedecer qualquer pessoa. Quando nós obedecemos, a nossa obediência a Deus, nós fazemos por entender o fato de que Ele é o Senhor, e isso basta sobre as nossas vidas. Nós não obedecemos porque Ele faz, nós obedecemos por quem Ele é. Se Ele fizer, nós obedecemos. Se Ele não fizer, nós continuamos obedecendo. Se Ele der, nós obedecemos. Se Ele não der, nós continuamos obedecendo. A nossa obediência não está condicionada àquilo que Deus vai dar ou não para mim e para você, mas a nossa obediência está condicionada à natureza de Deus, por quem Ele é. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor, Deus Ele é poderoso, Deus Ele é soberano, e por isso eu vou obedecer.
e por isso eu vou obedecer. Gente, quando a gente fala sobre obediência, a maior marca de um discípulo de Jesus não é o orar. A maior marca do discípulo de Jesus não é pregar. A maior marca do discípulo de Jesus não é aquele que está há anos na igreja. Mas a maior marca do discípulo de Jesus é a obediência. Aqueles que me amam, nisso vocês saberão que me amam. Aqueles que me amam são quais? São aqueles que me obedecem aos meus mandamentos. Os que me amam não são os que pregam. Os que me amam não são apenas os que oram. Os que me amam não são aqueles que estão há anos na igreja, são os que me obedecem. E porque nós obedecemos a Deus, nós estamos plantados na casa de Deus, florescendo, frutificando nessa casa. Porque nós obedecemos a Deus, nós pregamos e anunciamos o Evangelho por onde nós vamos. Porque nós obedecemos a Deus, nós oramos por outras pessoas. Porque nós obedecemos a Deus. A maior marca de um discípulo de Jesus é a obediência. Jesus, no ID, ele fala aos discípulos: agora vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, a todo mundo, e façam discípulos, ensinando-os a obedecer. Não foi ensinando-os a pregar, não foi ensinando-os a orar, não foi ensinando-os sobre a importância da igreja, não foi sobre isso, mas foi ensinando-os a obedecer. Eles vão obedecer a tudo aquilo que eu estou dizendo, eles vão obedecer à voz de Deus, eles vão obedecer à verdade de Deus, eles vão obedecer ao direcionamento de Deus. Ei, eu e você, nós não estamos aqui para fazer discípulos meus e seus, nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus. É sobre as pessoas obedecerem a Jesus e não a mim e a você. Uma vida de obediência a Deus. Gente, quando a gente fala sobre a obediência, geralmente nós tentamos racionalizar a nossa obediência. Nós queremos fazer as contas na nossa cabeça para ver se a conta bate, para que a partir disso a gente possa obedecer. Não, tudo está no seu devido lugar, tudo faz sentido, então eu vou obedecer. Não, está tudo explicado, então eu vou obedecer. Não, Deus falou para eu fazer isso aqui, mas Deus, Ele explicou tudo. Aí, porque Ele explicou tudo, ficou claro para mim, eu vou obedecer. E não é assim que funciona. Eu e você, nós não fomos chamados para racionalizar a nossa obediência, mas nós fomos chamados para confiar em Deus através da nossa obediência. Confiar em Deus, porque o exemplo disso na Bíblia, Deus, Ele pediu a Abraão para sacrificar o seu próprio filho Isaque. Mas Deus não disse o porquê. Ele não disse o porquê. Ele só falou assim: Isaque, ou Abraão, você vai ter que sacrificar o seu filho Isaque. O filho da promessa, a bênção de Deus, aquilo que Deus tinha dito: você vai ter um filho, você vai ser abençoado, Abraão. Quando você não pode gerar um filho, quando a sua esposa não pode gerar um filho por causa da infertilidade, você foi abençoado e você vai ter que sacrificar a tua bênção. O que foi que Abraão fez? Foi lá e obedeceu. Deus, é para sacrificar Isaque? Eu vou sacrificar. Sem entender por quê? Porque eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Abraão foi lá e ele foi cumprido. Quando estava prestes a sacrificar o seu filho Isaque, Deus diz através de um anjo: ei, não é para sacrificar. Já tem aqui o sacrifício, já tem aqui um cordeiro para ser sacrificado no lugar. Por quê? Porque Deus, Ele não queria o sacrifício do filho de Abraão, Isaque, a vida dele. Deus, Ele queria o coração obediente de Abraão. Deus, Ele queria a obediência dele. Eu sei que você me obedece, eu sei que você me obedece, agora eu posso fazer tudo o que eu quero fazer através da tua vida. Eu sei que você está disposto a sacrificar até a bênção que eu te dei, em prol da obediência. Então se prepara para tudo que eu tenho para a tua vida. Amém. Nós não fomos chamados para entendermos, nós fomos chamados para obedecer. Já é um privilégio para mim e para você a gente receber uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus, um mandamento de Deus, e a gente cumprir esse mandamento. Isso aí já é um privilégio para cada um de nós.
É uma coisa incrível para cada um de nós, a gente receber um direcionamento, um mandamento de Deus e cumprir, é algo incrível. Mas Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão bom e tão incrível que não para por aí. Ainda assim, mesmo sendo um privilégio para nós, o obedecer, ele sempre vem com uma recompensa. Sempre vem com uma recompensa. Ei, gente, aqui não é barganha. Não, aqui é lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar obediência, você vai colher obediência. Se você plantar desobediência, não tem como você não colher o fruto da desobediência. Isso é lei da semeadura, está na Bíblia, está na palavra. Mas aí tudo bem, eu entendo que obedecer a Deus vem com uma recompensa. Existe um fruto na obediência, por quê? Deuteronômio 28, 1 a 2. Abre a tua Bíblia aí. Deuteronômio 28, versículo 1 ao versículo 2. Diz assim, vamos ler só esse início aqui, só essa primeira parte do primeiro versículo. Vamos ler junto aqui, de 1 até 3 a gente lê junto, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto, só até aqui, só até aqui. Ele começa dizendo o quê? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, aí vai acontecer algo. Aí vocês vão desfrutar de algo. Aí ele continua. E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo nesse texto aqui, que o Senhor nos colocará sobre todas as nações. Que o Senhor nos abençoará de todas as formas, todas as bênçãos nos acompanharão. Mas entenda que esse é o miolo do texto. Esse é o meio do texto. O texto tem um início e o texto tem um final. E ele começa e ele termina esse texto dizendo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos ter acesso às bênçãos, mas nós não queremos obedecer o abençoador. Nós queremos ter acesso a tudo que Deus tem para nós, mas nós não queremos obedecer aquele que é o dono de tudo, aquele que é o provedor de tudo na nossa vida. Ei, sempre vai começar e terminar na obediência. Esse texto aqui é um exemplo de vida para mim e para você. Começa obedecendo e termina obedecendo. Começa obedecendo e termina obedecendo. Porque a obediência é o caminho que nos leva a tudo aquilo que Deus preparou para nós. A obediência é o caminho que nos leva a tudo aquilo o que Deus preparou para nós. Deixa eu te dar um exemplo disso. Algumas histórias aqui na Bíblia. A gente vê algumas histórias. Noé, ele obedeceu a Deus. Mesmo quando tudo conspirava contra isso, quando as pessoas todas deviam zombar de Noé ali. Rapaz, o cara tá doido, mano. Construir uma arca aqui no meio do nada, olha aí o clima, olha o céu aí como é que está, não tem nem sinal de chuva, de dilúvio, e ele está dizendo que vai vir dilúvio por aí, que precisa de uma arca. Ei, Noé, ele decidiu não ouvir, ele viveu, não foi para obedecer aquilo que as pessoas estavam vendo, mas ele decidiu obedecer aquilo que ele estava crendo, porque ele disse: eu não preciso ver para crer, eu creio na palavra de Deus. Se Deus disse que vai vir dilúvio, vai vir dilúvio e eu vou me preparar. Amém. Eu vou me preparar, eu vou obedecer. Noé obedeceu, e aí Deus, ele salvou Noé e a sua família. Abraão, ele obedeceu a Deus, deixando o conforto da sua parentela, quando ele disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti um grande povo.
Abraão obedeceu. Abraão saiu da parentela. Abraão saiu do povo dele, do conforto dele. Por mais que parecesse impossível que isso acontecesse, o cumprimento do que Deus disse, porque afinal, a sua mulher era estéril, ele já era avançado de idade, como é que ia ter uma descendência nesse caso? Mas ele disse, ei, eu não estou preocupado com a idade, eu não estou preocupado com a infertilidade, eu estou preocupado com tudo aquilo que Deus disse, e se Deus disse para eu sair da minha terra, da minha parentela, e que Ele vai fazer de mim uma grande nação, eu vou fazer isso. Abraão obedeceu e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele. José obedeceu a Deus e em primeiro instante isso o levou ao buraco. Depois o levou à prisão. Mas José nunca parou de obedecer. Por quê? Porque ele sabia que o buraco não era o fim, o buraco era parte do processo que levaria ao cumprimento da promessa de Deus. Ele sabia que a prisão não era o fim, ele sabia que a prisão era o processo que ele tinha que passar para o cumprimento da promessa de Deus. José obedeceu e ele saiu do buraco para o governo do Egito, da prisão para o governo do Egito. Moisés obedeceu a Deus, enfrentando o faraó e libertando o povo que estava cativo. Quando Moisés esteve de frente para o mar, não tinha mais para onde fugir. Moisés pegou e falou, e agora? O povo começou a falar, tu nos trouxe até aqui, Moisés, para matar a gente aqui. Que é isso? É isso mesmo que você quer, matar a gente nesse lugar? E aí Moisés, ele falando com Deus, e aí Deus, e agora? O que é que a gente faz aqui? Para onde é que a gente vai? Deus fala a Moisés, não é hora de você falar, é hora de você avançar. Avança naquilo que eu já falei para você. Prossegue, vai adiante, estende essa vara e continua andando. Estende essa vara e continua andando. Meu amigo, em sã consciência, eu e você, talvez você já tenha tentado na sua vida, pegar uma vara, um pedaço de madeira, estender sobre a água, estender sobre o rio, estender sobre o mar, esperando que aquilo ali se abrisse, e o negócio não se abriu. Por quê? Porque Deus, Ele falou a Moisés e não a mim e a você. Deus disse a Moisés para ele avançar, mesmo frente à água, e Deus fez o sobrenatural. Deus fez com Josué. Com Josué, Deus falou com Josué e disse assim, Josué, é o seguinte, tu vai dar uma volta pelas muralhas de Jericó, uma vez por dia, e no 7º dia tu vai dar 7 voltas, os sacerdotes que carregam a arca da aliança, a arca da presença de Deus naquele tempo, eles vão tocar um trombone, um trompete, sei lá, vão fazer um barulho ali. E quando eles tocarem aquilo ali, vocês vão dar um grito bem alto, com toda a força de vocês. E aí Josué fez o quê? Isso aí era loucura, meu amigo, você com um povo, pronto para derrubar aquelas muralhas, na base da força. Josué disse, não vai ser na base da força, vai ser na base da palavra de Deus. Deus disse para dar uma volta por dia, nós vamos dar uma volta por dia. Deus disse que no 7º dia nós vamos dar 7 voltas, nós vamos dar 7 voltas. Deus disse que só depois que soar o trombete lá, o trombone, sei lá, soar aquele barulho, só depois que soar é que nós vamos gritar, então nós vamos gritar só depois disso. E assim Ele fez. Ele só liberou o povo para gritar depois que soou o barulho. Aí eles gritaram e as muralhas de Jericó, elas caíram. As muralhas de Jericó, elas foram abaixo através de um grito de um povo. Gente, não é normal. Mas a obediência não foi feita para ser compreendida. A obediência ela foi feita para ser vivida por mim e por você. Para ser vivida por mim e por você. Quando a gente olha esses homens de Deus, a obediência ela não trabalhou apenas no exterior deles. A obediência ela começou trabalhando no interior deles. A obediência ela não trabalhou apenas nas circunstâncias ao redor deles. Mas a obediência ela começou agindo, mudando e transformando o interior deles, a própria vida deles. Eles, através dessa obediência eles puderam experimentar do que está lá em Lucas 6, 47 a 49. Lucas 6, 46, 47 a 49. Diz assim, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim.
ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, através da obediência. Quem ouve e pratica é obediente. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, desobedecendo, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Gente, a nossa obediência, nós vamos estar fundamentados em Jesus Cristo, na palavra de Deus. As pessoas falarem, mas por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa forma? Você vai dizer, assim diz o Senhor. Se o Senhor disse, eu vou obedecer. Se o Senhor falou, eu vou seguir. Por mais que pareça algo irracional, por mais que vocês não consigam entender, eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para obedecer à voz de Deus. É interessante que sobre a obediência, a gente percebe que a obediência ela não precisa fazer sentido para mim. Mas a obediência ela sempre fará um milagre em mim. Sempre. Sempre. Cada um desses, Noé, ele obedeceu e ele experimentou do milagre. Abraão obedeceu e experimentou do milagre. Moisés obedeceu e experimentou do milagre. Josué obedeceu e experimentou do milagre. A obediência não precisa fazer sentido para mim e para você, mas ela sempre trará um milagre para mim e para você. Não tem como obedecer a Deus, a palavra de Deus, e não experimentar de um milagre, não vivenciar um milagre. A gente fala sobre a obediência. Muitos hoje procuram o segredo da felicidade. E aí procuram em tudo, procuram em livros, procuram em filmes, procuram em histórias. E aí procuram o segredo da felicidade, e muitas vezes estão seguindo os seus instintos em busca da felicidade. Não, a felicidade é o seguir o meu instinto. A felicidade é o seguir o meu coração. Ei, toma cuidado, porque o coração do homem é enganoso. O instinto do homem é enganoso. Você não deve andar baseado no seu coração. Você deve andar baseado no coração de Deus. Você não deve andar baseado na sua natureza. Você deve andar baseado na natureza de Deus. E aí as pessoas procuram a felicidade dessa forma. E a gente precisa entender que somente nesse lugar de obediência é que nós encontraremos a verdadeira felicidade que nós precisamos. Felicidade está no lugar da obediência. Ei, isso aí não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Tiago 1, 22 a 25 diz assim. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Aquele que ouve e pratica, ele obedece ao que ouve e age de acordo com o que ouve. Então a palavra de Deus diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, obedecendo, será feliz naquilo o que fizer. O segredo da nossa felicidade está na nossa obediência. O segredo da nossa felicidade está na nossa obediência. Jesus o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele tem alegria abundante para a minha vida e para a tua vida. Agora nós precisamos seguir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus. Quem sabe o seu próximo passo, você chegou aqui e Deus está falando para você, ei, obedece. Obedece ao que eu estou falando. E Deus já tem colocado no teu coração o que é que você precisa obedecer. Mas vamos entender aqui como é que a gente obedece. Como é que a gente deve obedecer. Na vida,
a gente tem várias referências sobre a obediência. Existe aquele ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma referência de obediência. Outra referência são os pais que têm alguns meninos, filhos, que assim estão bagunçando meio em casa, virando a casa de ponta cabeça, não está estudando, que não tem a situação. Ninguém foi um filho desse, e talvez nenhum pai aqui que esteja tem um filho desse. E aí você chega e diz assim, diante dessa circunstância, o pai diz para o filho: menino, ou tu me obedece, ou tu vai ficar de castigo. O que é que o menino faz? Corre para obedecer. Isso é uma referência de obediência. Ei, mas a nossa obediência não é baseada em um medo de um castigo. A nossa obediência não é baseada em um medo de, não, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho que correr para obedecer. Não. A nossa obediência, ela é baseada, o padrão de Deus para a obediência, nós obedecemos por amor e não por medo. Ei, talvez você chegou até aqui hoje, na tua jornada, sendo ensinado a obedecer por medo. Ei, mas não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele não quer que você obedeça pelo medo, Deus quer que você obedeça pelo amor. Porque você entende, e você diz: eu amo a Deus como meu Pai. E eu entendo, você entende o que diz em João 14:15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A palavra de Jesus não foi: se vocês têm medo, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Não foi: se vocês não querem ser castigados, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Mas Ele diz: se você me ama, você me obedece. Se você me ama, você obedece a minha voz. O relacionamento que Jesus quer ter com cada um aqui, o relacionamento que Deus quer ter através de Jesus com cada um, não é apenas um relacionamento de servo e mestre. Um servo que cumpre as ordens do mestre. Não, mas o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, através de Jesus Cristo, é um relacionamento de pai e filho. Porque antes de você ser servo, saiba que você sempre será um filho de Deus. Antes de você ser servo, você é filho. Aquilo que você faz, ele vai fluir de quem você é. Você é um filho que desfruta da presença do teu pai. Você é um filho que desfruta do amor do teu pai. E porque você ama a Deus, Deus te ama e você ama a Deus, você serve a Deus num propósito, obedecendo aos mandamentos dele. A atividade nossa, ela vai fluir da nossa identidade, da identidade de filho que nós temos. Porque eu amo, eu obedeço. João 14:21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não é aquele que prega demais, não é aquele que lidera demais, não é aquele que dá demais, não é aquele que serve demais, não é aquele que está na igreja desde que a igreja foi fundada. Não. A palavra de Deus diz aqui, o próprio Jesus: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. O padrão de Deus, o padrão de obediência do reino de Deus é baseado no amor e não no medo. Mas outra coisa é que nós obedecemos também por confiança e não por conveniência. Nós obedecemos a voz de Deus porque nós confiamos e não porque é conveniente. Não é porque tudo está parecendo favorável. Não porque tudo está parecendo de acordo. Não porque tudo está parecendo fazer sentido. É conveniente obedecer, não. Eu obedeço porque eu confio. Porque pode até ser que as coisas não estejam favoráveis. Mas eu sei que quando eu obedeço, até aquilo que não está favorável vai se tornar favorável. Que é isso que a palavra de Deus diz, eu obedeço a essa palavra.
Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A coisa favorável e a coisa não favorável, isso vai cooperar para aqueles que amam a Deus. E eu e você, nós amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Isso que você está passando, se obedecer à voz de Deus, isso vai cooperar, e você vai ver o cumprimento dessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, ele foi o maior exemplo disso. A obediência dele trouxe dor, a obediência dele trouxe desafios, a obediência de Jesus envolveu abrir mão de muitas coisas. A obediência de Jesus o levou à cruz. Isso de longe não era conveniente. Uma pessoa morrer pelos outros, por gente toda errada. Ei, não era conveniente, mas era necessário. Não era conveniente Jesus morrer, mas era necessário Jesus obedecer e morrer naquela cruz por amor a mim e a você. Era necessário. Precisamos entender que nem sempre será fácil obedecer, mas sempre será o melhor para mim e para você obedecer. Obedecer dói. Obedecer em alguns momentos aperta, mas pode ter certeza que sempre vai ser o melhor para mim e para você nós obedecermos. Existe uma frase do Craig Groeschel que ele diz assim, que você não precisa entender completamente para obedecer imediatamente. Porque muitas vezes nós não estamos obedecendo de imediato, porque nós não entendemos completamente. Uma coisa não condiciona a outra. Você pode obedecer imediatamente, por mais que você não entenda completamente. Tem coisas que você vai entender no processo, tem coisas que você vai entender na jornada, e tem coisas que você nem vai chegar a entender, mas que você vai obedecer. Por último, nós obedecemos também por convicção e não por tradição. Por convicção na palavra de Deus. A tradição, ela é fruto da informação. A informação que é passada de geração a geração. A informação que é passada pelos outros. Mas a convicção, ela é fruto de uma revelação. Não é o obedecer pela tradição, porque o meu pai obedecia, eu vou obedecer. Porque os meus avós obedeciam, eu vou obedecer. Não, eu vou obedecer porque eu tenho convicção, porque eu tenho a revelação na palavra de Deus, de que isso é o melhor para mim. Obedecer é o melhor para a minha vida. Obedecer aos mandamentos de Deus é o melhor para mim e para todos ao meu redor. A nossa obediência, ela precisa estar fundamentada na fé que nós temos em Deus, na convicção que nós temos em Deus, não é em uma tradição. Eu amo a história de Jó, final do livro de Jó 42, depois de ter passado por tudo. Jó, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Talvez ele conhecesse de uma tradição passada, de geração a geração. Mas aí ele chegou: não, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu ouço a tua voz. Ei, você não vai ser daqueles que obedecem por causa de uma tradição. Obedecem porque todos estão obedecendo. Obedecem porque todos estão fazendo. E você não sabe nem o que você está fazendo. Não, você vai saber muito bem o que você está fazendo. Porque você vai dizer: eu obedeço, porque eu tenho convicção na palavra de Deus. Se Deus disse, eu vou obedecer. Se Deus falou, eu vou seguir. Se Deus disse para fazer, eu vou fazer. Olha o exemplo de Jesus. A sua obediência à voz de Deus o levou a fazer não o que a tradição religiosa pedia, não o que a emoção pedia, mas a convicção de Jesus o levou a fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus
era que acabasse em cruz. Não acabasse, mas que tivesse a entrega na cruz, para que eu e você nós tivéssemos a salvação em Jesus Cristo. Termino dizendo para você que diante do privilégio que nós temos de obedecer a uma direção de Deus, não demore, não pense duas vezes, mas nós precisamos agir de uma forma onde nós precisamos fazer com que o tempo da ordem de Deus e o tempo da nossa obediência seja cada vez mais curto. Cada vez mais curto. Deus falou e eu obedeço. Deus falou e eu obedeço. Deus disse e eu obedeço. Ei, que essa distância não seja uma distância longa, que não seja uma distância de dias, que não seja uma distância de meses, que não seja uma distância de anos, não, mas que seja uma distância cada vez mais curta, que quanto mais Deus fale, eu e você nós venhamos obedecer imediatamente. Deus falou, eu obedeço imediatamente. Deus disse, eu obedeço imediatamente. Eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Sabe, talvez você chegou aqui hoje querendo uma resposta. Eu sei que você veio aqui hoje, não foi por acaso, porque você quer um direcionamento. Qual é o meu próximo passo? Será que eu vou para aquele concurso? Será que eu vou para aquele? Eu caso ou não caso? Viajo ou não viajo? Faço isso ou faço aquilo? O seu próximo passo não são essas coisas. O seu próximo passo é obedecer a voz de Deus para a tua vida. Deus, Ele já está falando aquilo o que você precisa obedecer. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, eu quero terminar orando por você.